Temos falado a respeito da EB Fibra ultimamente e vale a pena dizer que a EB Fibra está aí se reposicionando no mercado, está buscando um sócio ou para o negócio todo ou até mesmo para uma parte da empresa. A EB Fibra, que pertence à EB Capital, hoje batizada EB Fibra de Aloha, né? E um dos seus sócios, vamos dizer assim, é o Pedro Parente, que já presidiu aí a Petrobras, a RBS, a Bunge, né? A BRF, que foi ministro da Casa Civil do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso naquela época do apagão. E agora ele está com 2 bilhões de reais aí investindo na EB Infra, que é o braço da empresa que vai focar em geração, em distribuição aí de energia, sobretudo com energia solar. Eles pretendem ter aí esse investimento de 2 bilhões de reais, viabilizando a construção de diversas plantas, e desses 2 bi, 1,4 bi de dívida que eles estão mobilizando, 600 milhões é de equity. 50% da EB Fibra, do capital social da EB Infra, né, pertence ao fundo de investimento da EB Fibra, e os outros 50% ao empresário Edson Queiroz. A EB Capital também está captando no mercado com um fundo chamado EB Transição Energética. A meta é buscar ao todo 550 milhões de reais para o projeto de geração distribuída e biogás. Pedro Parente não dá detalhes do fundo, só diz que não gosta de blind fund e que o dinheiro já tem destinação. E ao contrário dos fundos de infraestrutura, com cerca de 12 anos de duração, esse terá 6 anos de duração. Eduardo Sirotsky, que é sócio de Pedro Parente na EB Capital, diz que a ideia com a EB Infra é fazer o mesmo que a gestora fez com a EB Fibra, que virou a Aloha. Partimos de 90 mil assinantes em janeiro de 2019 para mais de 1,5 milhão de assinantes atualmente, com faturamento de 1,5 bilhão de reais. Vamos criar também um gigante na área de energia e vamos trabalhar na consolidação do mercado. Quando as operações de geração distribuída de energia solar e de biogás estiverem a pleno vapor, a expectativa é que gerem uma receita de 550 milhões de reais por ano. Até 2025, com espaço para aquisições, deveremos chegar à meta de 1 bilhão de reais em receita, disse Sirotsky. Mas não vai ser assim tão fácil. A EB Infra vai encontrar no caminho players que já estão estabelecidos, como a Origo Energia, do grupo TPG e Mitsui, a Mori Energia Solar, da Comerc, que é da Vibra Energia. Na área corporativa tem a Faro Energy, a GD Sun e a Axis. Antes de entrar nesse mercado, eles disseram, estávamos estudando ele há mais de 1 ano e meio. Então veja, né? Há sempre um estudo. Lembra que eu já falei sobre isso? Já falei sobre isso, né? Que na hora que você vai fazer um novo projeto, você tem uma fase que a gente chama de diagnóstico. Ou seja, você analisa o cenário, você analisa as possibilidades, você estuda os problemas, as vantagens, as desvantagens, e só então você, quando se convence de que é um bom negócio, você parte para o plano de ação, fazer o planejamento estratégico daquele negócio. Então veja, o que ele diz aqui, né? Quer dizer que já está nesse processo estudando há mais de 1 ano e meio. A nossa estratégia é sempre entrar em áreas que ajudam a resolver problemas reais. A matriz de transição energética é uma solução para problemas reais do país. No caso do biogás, a EB Fibra vai trabalhar com geração a partir de resíduos industriais. Segundo Pedro Parente, o problema é que hoje empresas gigantes pagam entre 90 e 150 reais a tonelada de resíduos para ficar em aterros e composteiras. Na Europa, aterros já são proibidos há alguns anos. E pela lei brasileira, as indústrias são responsáveis pelos resíduos para sempre. O que estamos propondo é que as empresas paguem um valor inferior a isso para usar os resíduos como insumo das nossas plantas de biogás, com transformação de 100% em produtos utilizáveis, o biometano e o gás carbônico, e o que sobra disso vai virar fertilizante. A EB Fibra planeja erguer 3 plantas industriais, a primeira vai ficar no Polo Petroquímico de Porto Alegre, escolhemos o lugar por ter demanda de gás e porque é próximo de geradores de resíduos.
A companhia também mapeou resíduos a 150 quilômetros da planta e está assinando contratos de resíduos. São resíduos orgânicos, como sobras de farelo de grão de soja, escama de aviário, iodo, entre outros. O investimento nessa primeira unidade vai ser de 190 milhões de reais. Quando estiver pronta, ela vai tratar 18 mil toneladas de resíduos por mês e gerar 33 mil metros cúbicos de biometano por dia. Outras unidades poderão ser criadas no oeste de Santa Catarina, no sudoeste do Paraná, Goiás, Minas Gerais, só em locais que têm demanda por gás. Juntos, projetos de geração distribuída de biogás terão pegada negativa de carbono em um total estimado de 100 mil toneladas. Pedro Parente avisa, esse é o começo da IB Infra, não vamos parar por aí. É muito bom ver uma empresa nascendo, é muito bom a gente ver iniciativas, né, dos nossos empreendedores, dos nossos empresários. Isso tudo é muito positivo para o desenvolvimento do país, para a geração de emprego, para inovações, isso gera pagamento de impostos. Olha, um país só se desenvolve se tiver uma força empresarial e empreendedora pujante. Se você não tiver isso, a coisa não anda. Por isso, os governos precisam acordar para a vida, não ficar fazendo populismo do nós contra eles, né? E valorizar a força empreendedora e empresarial. Esse discurso de sindicato, né, de ser contra o empresário, isso é coisa do século XIX, século XX. Quem defende isso ainda é coisa de retardado. Então é preciso acordar para a vida, o país precisa de investimento, precisa de desenvolvimento e quem desenvolve um país não é um governo, quem desenvolve o país são os empreendedores, são os empresários. Basta olhar para a Coreia do Sul, basta olhar para a Alemanha, basta olhar para os Estados Unidos, o Japão, que você vai ver fortemente a explicação na força empresarial transformando os países, né? Voltamos a dizer que temos aí um drive para ficar de olho lá fora, esse drive é a China, por conta dos problemas que estão tendo lá no enfrentamento da pandemia, né? Problemas nas fábricas de produção de iPhone, na cidade de Zhengzhou, protestos violentos eclodindo, mais de 200 mil trabalhadores tinham sido confinados dentro das plantas industriais durante as últimas semanas, sem a possibilidade de sair, em condições de higiene deploráveis, abastecimento deteriorados devido a restrições sanitárias impostas pelas autoridades locais. A Foxconn, proprietária dessa planta industrial, fornecedora da Apple, definiu a situação como gestão em circuito fechado, o que significa que os trabalhadores são forçados a viver em uma linha de montagem sem contato com o mundo exterior, sem contato com suas casas, suas famílias. Essa prática vem se tornando muito comum na China nos últimos meses, como resposta das empresas aos danos econômicos provocados pelos lockdowns obrigatórios definidos pelo governo chinês. A cidadela administrada pela Foxconn para aumentar produtos da Apple, chamada de iPhone City, por sua dimensão, continua operando em ritmo reduzido em regime de lockdown desde que foram detectados casos positivos entre os funcionários no final de outubro. Em vídeos que estão circulando nas redes sociais, é possível ver centenas de funcionários tentando pular as cercas ao redor da fábrica, fugindo para a área rural ao redor, confrontos com policiais armados, espancando trabalhadores que aparecem sangrando com golpes que sofreram na cabeça, saem mancando dos confrontos, enfim. O caos está se instaurando, já era esperado, quem nos acompanha, né, e quem tem de alguma maneira acompanhado a nossa seleção de empresas, que a gente faz análise de cenários, de probabilidades, a gente vem alertando de que essa situação da China não é sustentável, esse modelo de combate à pandemia não é sustentável, essa severidade que se tem de isolamento das populações prejudica a economia do país, prejudica a economia mundial e gera uma hora as fissuras. Nós estamos começando a enxergar fissuras nessa estratégia do governo chinês. Aonde vai dar isso? Não sabemos. No que vai dar isso? Não sabemos. Mas começamos a enxergar fissuras. Existe uma insatisfação latente, crescente na sociedade chinesa com relação a esta forma de enfrentar
a Covid. Isso a gente está vendo, isso está sendo visto e é isso que está sendo denunciado nas redes sociais, não é? Então é preciso estar atento. Muito bem, esse é o drive que a gente tem que estar olhando. Se você não é assinante da Seleção de Empresas, faça a sua assinatura, aproveite, porque você vai ter um estudo que vai lhe permitir entender o mundo, ver probabilidades, cenários mais prováveis, e isso vai lhe dar mais conforto para fazer as suas escolhas, para tomar as suas decisões. Então vale a pena fazer a assinatura da nossa Seleção de Empresas, não tenho a menor dúvida disso, vale a pena. Muito bem. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a segurança na internet, né? O Brasil tem se tornado a bola da vez na América Latina, né? Então já é vamos dizer assim, o país que mais tem sido alvo de ataques cibernéticos na América Latina tem sido o Brasil. Estamos entre os 5 maiores atacados em todo o mundo e estamos aí nos destacando quando a gente olha para a América Latina, né? Então é preciso, vamos dizer assim, pensar no que está acontecendo, e aí estamos falando tanto de pessoas como de empresas. As empresas precisam melhor construir protocolos, medidas de segurança. E aí tem empresas que prestam serviço, dentre elas a Oi Soluções, que oferece produtos, serviços, consultorias e treinamentos para pequenas, médias e grandes empresas. Tem uma carteira maior do país na área corporativa de 45 mil clientes. Então essa é a base de atuação da Oi Soluções atualmente. Então tem um mercado aí com amplo potencial de crescimento. E as pessoas físicas precisam ter cuidado, porque muitas vezes navegam pela internet de maneira despretensiosa, de maneira relaxada excessivamente, né, sem se dar conta de que pode cair em golpes. Então é preciso estar atento. Vamos falar mais sobre isso ao longo dessa semana, alertando as pessoas a se preocuparem com a sua segurança digital. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!